E agora, ela já está aqui no nosso programa, doutora Gisele Barbosa. Boa noite, doutora. Oi, gente, boa noite. Foi um dia bom? Graças a Deus, Ana. Foi dia ótimo. Produtivo. Então, isso é tão importante, né? Cansativo Todos também, os né? ivos. Todos os ivos. Muito bem. E é interessante, como nesse mês de maio, nos nossos programas, né, tem assim vindo de encontro com os temas que a gente está trabalhando, né? Nesse mês aí que a gente está falando de tantas mulheres incríveis, né, Gi? É verdade. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante, né? Essa conscientização que as mulheres devem ter, né, gente? O quadro da doutora Gisele é para isso, é para a gente conscientizar, é para a gente multiplicar, é para você que está aqui no nosso canal do YouTube, curta, né? Se inscreva, compartilhe os assuntos que são trabalhados aqui, porque esse é o nosso objetivo, é conscientizar as pessoas cada vez mais. E vamos falar do Papa Nicolau, né, Gi? Papa Nicolau. Ei. Como é importante, né, a mulher ter muito. realmente fazer esse cuidado, né, de si, né, porque é um cuidado realmente de si. É né? porque ninguém vai ali na sua casa e falar: oi, tudo bem? Eu vim colher o seu Papa. Não, gente, é a pessoa que tem que ir, né? É exatamente tem isso. Tem que ter essa iniciativa. E qual a importância, doutora, do Papa Nicolau? Então, gente, infelizmente, a gente tem altos índices ainda de infecção por HPV. Tá. Né? O HPV tem vários tipos de vírus, a gente já falou aqui sobre isso, mas alguns deles podem causar mutação genética na célula do colo do útero ou do reto, se por acaso o sexo for anal, né? Ou até mesmo de alguns outros locais, né? Dependendo do sexo. E essa alteração, essa mutação leva à formação de câncer. Então, como o colo do útero é um local escondido, a gente não tem acesso, né, a esse local para olhar, né? Então a gente acabou se criando em 1980 esse exame que é o Papa Nicolau, que ele vai colher células dessa região para avaliar se houve uma mutação genética nessas células, se as células estão atípicas a ponto de poder causar um câncer no colo do útero, né? Então, assim, desde 1980, então, quer dizer, eu nasci em 81, então são 44 anos, né, fazendo essa coleta desse exame no Brasil e no mundo, né? Mas nós mantivemos esses exames até hoje, né? Então, muitos países já mudaram, né, o tipo de avaliação, porque é um problema mundial, não é Brasil apenas, porque o HPV é um vírus e isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Então, assim, nós mantemos ainda esse tipo de avaliação, ainda é o necessário para a gente conseguir avaliar. E como ainda não é tão assim... Tem gente que não faz. Então, como ainda não atingiu, né, o 100% aí não, que a gente poderia dizer, né? E eu falo, gente, como pode, né? É tão simples, né? Gente, não é bom. Ninguém está falando aqui que é bom. Ai, que delícia colocar um espéculo, abrir a parede vaginal, achar o colo. Ninguém nunca falou para vocês que é legal. É desconfortável, mas nada na saúde é confortável. Tudo que é relacionado à saúde, prevenção à saúde ou tratamento de doença, tudo é desconfortável. A gente sabe disso. A gente já entra na faculdade já pensando em cuidados, né? Tudo está mudando com relação ao cuidado humanizado, porque a gente sabe que isso é difícil, é desconfortável, né? A gente tenta tentar o mais confortável possível, deixar o paciente, mas não tem como, né? É desconfortável. Isso mesmo. E quais são as doenças que esse Papa Nicolau ele vai realmente detectar? Bom, além de doenças sexualmente transmissíveis, locais, como, por exemplo, uma gonorreia, né? Uma tricomonas, a gente específico, indicativo, na verdade, não específico, mas ele é indicativo para avaliação do câncer de colo de útero. Tá. Né? Então, exatamente para isso. Mas ele também consegue avaliar outras doenças relacionadas a infecções sexuais. Tá. Então, você, amada mulher, né? Como é importante, né? Independente da idade, né, doutora? Porque às vezes as pessoas acham, eu estou... teve a primeira relação. Mais velha, enfim. Teve a primeira relação sexual, porque o HPV é só através de relação sexual. Sim. Então, você teve a primeira relação sexual, 3 meses depois você já tem que colher o primeiro Papa. Aí isso pode se tornar... Aí você deve se tornar isso uma rotina né? anual. Tá. Anual. A partir do momento em que a gente tem duas vertentes, eu lembro quando a gente falou do HPV, a gente tem duas vertentes. A vertente dos médicos que seguem a linha de que se você
tirou o colo do útero, você tirou o útero, fez uma esterectomia total, tirou o colo do útero, alguns médicos ainda pedem para realizar essa coleta, nem que for bianual. E existem médicos que falam, não, retirou, já não tem problema. Eu concordo com a realização do Papa Nicolau, mesmo que você tenha retirado, feito a esterectomia, porque esse colo do útero, ele é totalmente ligado a essa parede vaginal. Então, é uma conexão, total. Então, e assim, é necessário porque, né? às vezes, esse colo do útero que entrou em contato com essa parede vaginal, ele teve essa HPV modificando essas células ali que estavam em contato. Então, você tirou o colo do útero não significa que você está livre 100% disso. Você pode ter tido alguma célula residual naquele local e ele pode se transformar num câncer naquela região. Sim. Então, como é importante a gente ter essa consciência, procurar um profissional e fazer, né, gente? Sem ter a vergonha, sem se achar incomodada. Isso tudo acontece com todas as mulheres, né? Mas como é importante a gente ter essa consciência. Exato. É para você. É o autocuidado que a gente sempre fala aqui. Sempre fala. E aí vem a novidade, né, Ana? Então, é essa novidade que eu ia te perguntar. É verdade, né, que está aí rolando, que a gente está vendo, acompanhando, que o SUS vai substituir esse Papa Nicolau, o jeito como ele é feito? Vai substituir o tipo do exame. O tipo do exame. Mas o jeito como ele é feito ainda é através da coleta direta do colo. Entende? A gente ainda pega as células daquela região e passa a fazer o teste. Então, o teste é o DNA. DNA HPV, é o nome do teste. Então, esse teste DNA HPV, ele vai avaliar se nessas células existem a presença desse DNA, desse vírus, né? Se ele está cometendo aquelas células. Então, assim, ele é muito mais específico, né? E ele é muito mais sensível. Então, para você ter uma ideia, os testes que eles fizeram, os estudos que eles fizeram, mostraram que aumentou a detecção das lesões pré-cancerígenas em 4 vezes, em comparação ao Papa Nicolau. Então, a gente consegue pegar muito mais mulheres com essa potencialidade de ter câncer do que o Papa Nicolau. Não que o Papa Nicolau seja ruim, é um excelente exame, tanto é que a gente usa há 44 anos, né? Mas existe sim esse exame que ele é mais evoluído e pega mais células que podem se tornar câncer do que o Papa Nicolau. Ele é mais específico. Nossa! Mais sensível, né? Então, todos os estudos mostram que a evolução desse teste foi excepcional para nós. E assim, ainda coleta com o espéculo, vai realizar toda aquela... Mas o processo vai mudar. É melhor, né? É muito mais sensível, vai abranger muito mais mulheres. Nossa, que legal. Né? O diagnóstico. E como é importante, né? Essa tecnologia, os estudos, enfim, como que isso também vem para a saúde, né? O diagnóstico precoce é o que a gente quer. A gente quer diagnóstico precoce. Para a gente não ter que fazer tudo que é muito invasivo. Então, uma cirurgia, como eu falei, né? Uma cirurgia de retirada de órgãos, sabe? Isso é tudo muito... Você lembra uma vez que a gente conversou com a Cris, como ela estava falando da retirada do útero, isso aí tudo para mulher, principalmente mulher jovem, em idade fértil. Isso pega, né? É muito traumático. Então, assim, você ter que retirar os seus órgãos, principalmente se você é nulípara, você não teve bebê, retirar os seus órgãos por causa de uma doença, nossa, é muito traumático. Então, assim, a gente quer pegar essa célula alterada no mais inicial possível para realizar no tratamento o menos prejudicial possível. Que lindo, essa é a intenção. Esse cuidado, né, que toda mulher deve receber e deve ter também a consciência dela cuidar dela com muito carinho, com muita ternura, como a gente sempre fala, né? Com certeza. Isso é importantíssimo, né? Então fica aí, né, o convite, a conscientização, né, às vezes até a orelha aí, né, uma chamadinha, né? Porque a gente precisa realmente fazer o certinho pra gente, né? E é até interessante, quem tem uma amiga ou uma familiar que tem essa dificuldade de aceitar que tem que ser feito esse exame, manda esse nosso vídeo, né? É importante. Para que a pessoa entenda a importância de fazer essa coleta. Como a gente falou, é desconfortável, mas é necessário e muitas para a coisas gente poder que são prevenir. Desconfortáveis hoje pode te ajudar aí em relação ao seu futuro, né? A gente precisa, sim. Então, você que às vezes fala, não vou, besteira, vou deixando, não quero, né? Estamos puxando sua orelhinha aí, né? O como é importante a gente ter essa consciência. E olha, Ana, parece ser uma coisa assim, é porque a pessoa não é estudada, não tem nada a ver. Eu tenho uma amiga que ela faleceu, né, por causa do câncer do colo do útero dela. Infelizmente, eu fiz o diagnóstico de uma forma muito repentina, foi muito, sabe, até hoje eu falo, gente, por que eu tive que fazer diagnóstico? Mas Deus coloca as coisas na vida da gente. Mas eu chorei muito, então assim, ela tinha um Papa alterado,
e ela nunca mais colheu. Olha. Porque ela teve uma irmã que faleceu de câncer de colo de útero. Então, você vê como que a genética também está associada, Então. né? Claro que não era o mesmo marido quem tinha relação com a irmã dela, mas, olha, a genética da propensão a ter uma doença, né? Ele estava associado. E ela teve esse problema. Eu diagnostiquei através de uma dor abdominal, examinei ela, falei, gente, tem uma massa aqui e tal, e foi. E aí a gente fez o diagnóstico, e quando eu fui olhar o histórico, ela não me falou nada. Não me falou nada, ó, ficou quietinha, porque imagina, trabalhando junto comigo, ela era da saúde, a gente trabalhava junto. É triste, e aí, né? quando eu fui olhar o prontuário dela, ela tinha um papo alterado, que ela não falou para ninguém. A médica tentou fazer ela tratar, ela se negou, e isso foi evoluindo com o passar dos anos. Eu não sei te falar quantos anos eram, eu não me lembro. Mas foram muitos anos com esse papo alterado, se ela nunca mais fez papa para acompanhar ou para tratar. A indicação dela era a conificação e ela não foi fazer. Eu conheço também a história de uma senhora, né, tinha mais de 60 anos e estava, né, com sangramento já há meses e não ia por vergonha. Né, vergonha de fazer, vergonha do médico, enfim, né? Então acho que a gente precisa, né, ter essa consciência e saber que é pra gente, né? A saúde da gente, quem cuida é a gente precisa realmente, né? Exato. Se cuidar com ternura. E não ter vergonha. E não ter vergonha, né? Não ter vergonha. Isso é importantíssimo, né? Muito obrigada, doutora Gisele. Onde Obrigada as pessoas a podem te vocês, encontrar? Gente. @dr_Gisele Barbosa. 11 91 488 0344. Pode mandar mensagem, as meninas me passam as mensagens, as dúvidas, as questões. Compartilhe o nosso vídeo para a gente estar passando essa informação para mais gente. Né? E cada vez mais multiplicando coisas boas. Com certeza. Não é mesmo? Obrigada. Muito obrigada, uma feliz noite aí, até semana que vem. Todos nós, ó. Tá bom? Beijo, gente. Beijo Tchau, grande, obrigada. doutora. E é isso aí, gente. A consciência é tudo, né? E mais uma vez, aquilo que eu sempre falo, a gente se olhar com ternura, né? E ela já está aqui, a Kelly Viviane, que vem aí contar, partilhar. E mais uma vez, gente, uma mulher também, né? Inspiradora desse livro aqui, tão lindo, que foi um projeto maravilhoso aqui em Atibaia, que eu também fiz parte, e que ela vem partilhar, né? A sua história, como ela criou, ela transformou a ansiedade dela em arte. Coisa linda, né? Isso pra gente? Já, fica com a gente.